Bom, amigos, sejam todos bem-vindos ao RCL 33. Vamos falar hoje sobre o Clube do Remo, mais um pouco desse pós-jogo de ontem, algumas falas, alguns nomes surgiram aí, inclusive de um goleiro que vai estar chegando aí para o Clube do Remo, um goleiro português, tá? E também nós vamos estar trazendo para vocês mais um pouco sobre a fala do treinador, sobre alguns jogadores que tem que haver uma certa seleção com eles, tá? E vamos tentar aí mostrar nossa visão nesse momento. Então já peço a você que já cumpra a sua parte, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, não esquece de deixar teu comentário. Eu sei que vocês já viram e reviram, viram os melhores momentos, viram a recuperação do Clube do Remo, viram alguns jogadores que agradaram e outros que não. Gente, era o Clube do Remo ontem em campo e, gente, em qualidade técnica, conseguiu sim superar algumas expectativas de momento. Como vocês sabem, foram 15 dias de pré-temporada. Era um clube que não havia tido um confronto, um embate de um jogo treino para, digamos assim, sair daquela mesmice, né? O próprio treinador falou sobre isso ontem, que está numa média de 60, 70% de completo ainda do que ele imagina para um clube do Remo. Lembrando a vocês que, se vocês notarem o comportamento do Osório, à beirada do campo, é aquele tiozinho que fica ali escrevendo, senta, observa bastante. Isso me agrada muito porque ele conseguiu, durante o jogo, fazer uma mesclagem do clube do Remo, mudar taticamente em certo momento. Uma hora o clube do Remo até se portava assim, tá? Num 4-4-2, porém o Jadson espetava mais a ponta, né? Falando em Jadson, gente, o Jadson, ele tem que ser melhor observado sobre o que ele faz. O Jadson, ele chegou aqui no Clube do Remo como um ponta. Eu vou falar isso porque eu vi uma fala do Flávio, onde ele passou pro Guto Ferreira do Jadson de ponta. E nós vimos como o Jadson, como ele não se porta tão bem como ponta. Pode ser, pode, mas o Jadson não se encaixa mais como ponta, gente. O Jadson tem que jogar aqui. Porque aqui, não seja da criatividade, mas aqui ele consegue vir para cá e voltar até aqui. E pode até aprofundar certo momento, mas ele não consegue dar profundidade no Clube do Remo, ele não consegue cortar para dentro e chutar com veracidade, com uma tonalidade boa, né, no caso, né? Então o Jadson, ele se encaixa nesses setores aqui que ele consegue fazer a do Coringa, tá? Ontem mesmo, no comportamento dele, ele parou mais daquele girinho que ele dava com a bola, vocês lembram? Aquele girinho que o Jadson dava? Pois é, ele não faz mais isso, né? Ontem até passou certos momentos do jogo, no primeiro tempo principalmente, o Jadson se comportando muito bem com a situação do João Lucas, tá? Então tem que ser observada essa questão do Jadson. Ele não faz ponta, gente. Tanto que quando ele fica aqui na ponta no segundo tempo, ele praticamente apaga o seu futebol. Ele é um jogador que tem que estar mais coletivo dentro de campo. Então isso falhou ontem. E eu sei que quem foi o dedo, tá? Foi do seu Flávio, porque todo treinador que chega no Remo, ele passa o Jadson como ponta. Jadson não é ponta, gente. Tá na hora de chegar. Jadson não é ponta. Jadson, ele tem que flutuar pelo meio. Jadson tem que estar em contato com a bola, ou então permanentemente numa estratégia que ele consiga encaixar, de ter uma melhor visão de jogo, tá? É um jogador rápido, um jogador que pode chegar até pelo meio, com certeza, mas aqui na ponta você acaba com o futebol do Jadson. Eu vou dizer isso, digo novamente, mas eu sei que teve o dedo do seu Flávio, eu sei, porque ele já passou no podcast 2 vezes falando sobre o Jadson nesse momento, tá? Então o Clube do Remo conseguia, em certo momento, até fazer a viragem numa saída de 3 mais 1, tá? Com o próprio aqui o Sávio, que do lance que ele fez foi só aquele lance mesmo de jogo, e o Clube do Remo conseguia se articular com os alas descendo, tanto que uma hora, até na hora do cruzamento na verdade o Ala Fimanga jogou melhor quando ele estava bem aqui, né, gente? Porque no primeiro tempo ele sumiu no jogo, tá? Mas ele jogou melhor aqui, fazendo o cruzamento para a área, então ele que conseguiu até nesse momento aqui, quando vem a saída do Sávio, a bola do Sávio pelas costas da zaga, ele que conseguiu lançar aqui. Então ele passou para nós, isso o Osório, eu trouxe para vocês 2 condições porque eu queria falar sobre esse jogador do Jadson, tá, gente? Ele trouxe para nós sobre isso ontem na sua fala, falou que está em evolução, e eu falei para vocês, é um time que está em evolução. Não se preocupe que não será essa equipe que vai disputar a Série A, a gente vai ter uma mesclagem, é tipo um laboratório desses que estão aí, desses que permaneceram. Como vocês viram,
É começo de temporada para o Clube do Remo. Falta muito para pegar ainda o... Tá na ponta dos cascos, como fala, né? Mas é um time sim que tem certa qualidade. Tanto que teve qualidade de recuperação de enfrentar um time do Águia que tem suas limitações e conseguiu superar. Também quero parabenizar aqui quem teve a belíssima atitude de falar sobre dar a medalha aos atletas do Águia, fizeram aquele corredor humano de afetividade aí, né, gente? Mostrando para nós que sempre não é futebol, você tem muitas das vezes o adversário ali em campo com as seus intempéries e suas situações, porém depois do jogo todos são trabalhadores que vão para sua casa, tem empatia pelo outro, e foi o que aconteceu ontem. Nós vimos a entrega das medalhas dos jogadores do Clube do Remo aos jogadores do Águia, num corredor humano, de uma espécie de um abraço ali fraternal, de irmãos que estão juntos e sentem a dor do outro, né, gente? Então, parabenizo muito quem teve essa ideia, foi uma ideia excelente, uma ideia que agrega muito, que a gente precisa de muito mais disso aí, tá, gente? Realmente no futebol, fora das quatro linhas também, entre a torcida, entre os nossos seres, né? Mostrar que nós somos mais humanos do que muitas das vezes um algoritmo, tá? A gente vê muito disso aí, a gente vê inclusive em umas falas aí que a gente tem que deixar de ser mais algoritmo. Muitas vezes a gente só faz aquele passa para cá, passa para lá, curte aqui e compartilha. E muitas das vezes isso a gente acaba se tornando o refém da máquina, o refém do celular, e acaba perdendo a nossa humanidade de olhar ao nosso entorno e ao nosso redor. Então parabenizo essa atitude do Clube do Remo e trago em cima dela a minha fala do que eu penso sobre a humanidade. Gente, para encerrar nosso vídeo, outras situações nós vamos falar mais para frente lá de alguns outros jogadores, já para não se alongar muito, tá? O que saiu ontem, a repórter do Benja, ela havia questionado sobre a situação, sobre o goleiro aí, tá? O André Moreira, português aí de 30 anos, 1,85 m, tá? 1,85 m. Deixa eu perder o metro dele. 1,95 m, tá, gente? Tem uma experiência até razoável do futebol europeu, tava jogando no Al Red, tá? Futebol ali onde tem certas peculiaridades, levou 30 gols na temporada passada, é um goleiro aí que já sofreu com algumas contusões, mas que vem a somar no Clube do Remo. Como vocês sabem, o treinador de goleiro do Clube do Remo, ele gosta de treinar com 5 goleiros. Nós temos o que? Igor Vinhas, os 2 meninos da base e o Rangel, e esse com certeza vai chegar para agregar aí, tá, gente? Vamos aguardar, até porque quem chegou oficialmente foi realmente Rafael Monte aí, que já pode estar fazendo a sua estreia ou vai iniciar a sua temporada para prever aí no jogo contra o Vitória, né, gente? O que repercutiu muito nas redes sociais e até agora pela manhã foi muita questão do gramado. A gente trouxe para vocês no vídeo anterior, se vocês não viram, vou lá ver o nosso pós-jogo. E eu quero deixar para vocês assim enfatizado, gente, que um pós-jogo você vem com aquelas ideias que você está vendo, taticamente, estrategicamente, alguns jogadores que foram bem. Claro que ontem no vídeo eu até falava para vocês e falei, não é esse time. E também, gente, não é essa maneira de jogar. Por quê? Porque está no começo de temporada, falta ritmo de jogo, falta melhor conhecimento tático do parceiro de trabalho, né? Eu lembrei agora até do Douglas, quando ele fala que o Ronaldo chegou no Corinthians, ele diz assim, o Ronaldo me chamou, que ele era o meio-campista do Corinthians, ele disse, só eu quero falar contigo. Ele já. Logo que ele chegou no Corinthians, olha, se eu fizer assim, eu vou correr, né? Se eu fizer assim, eu espero no pé, né? Então ele queria dizer, se eu fizer assim, é na frente, se eu fizer assim, eu espero no pé. Então eram 2 lances para vocês terem uma ideia de entrosamento. Claro, gente, equiparar Ronaldo com outras situações, tipo uma situação aquela situação do Sávio. Aquela situação do Sávio, com certeza, ele conseguiu, no entrosamento com o Eduardo Melo ou com outros jogadores do Clube do Remo, o 9 principalmente, de saber que ele ataca o espaço. Então ele lança aquela bola genialmente, gente. É por isso que eu falo, o Sávio ele tem qualidades, tá? Porém, dos anos para cá, ou do ano passado para cá, o futebol do Sávio diminuiu muito. Tudo bem que você pode até dizer, Ricardo, mas era um futebol de Série C quando ele chega no Clube do Remo, são outras situações, né? Então a gente começa a ver que o Sávio oscila bastante. Eu sei que realmente o Sávio
precisamos de um lateral esquerdo, tá, gente? Precisamos de um lateral esquerdo, a não ser que ele cale minha boca aí mais um tempo. Mas provavelmente não vai, tá? Provavelmente não vai. E como vocês ouviram falar, tem os outros atletas que têm suas limitações, mas pro Parazão, gente, dá tranquilo. Tá? Dá tranquilo, fique tranquilo sobre isso. Com certeza quando chegar na final, se nós chegarmos, claro, gente, não sendo aqui soberbo, mas se chegarmos na final, aí utilizaremos outros atletas titulares de uma Série A, né? O Clube do Remo que tem uma espécie de 2 plantéis para mostrar titularidade, e tem o plantel que vai só compor o elenco ali, como já está, digamos, o primeiro escalão, o segundo escalão e um terceiro escalão, respeitando a hierarquia das coisas, e a rotatividade do Osório, que para mim soube fazer a boa leitura do jogo. Inclusive na sua entrevista ele fala sobre isso, as mudanças táticas que ele proporcionou com a entrada do Pikachu, né? E aí o Clube do Remo, nessa entrada do Pikachu e do Cantígio, como vocês podem ver, enfraquece um pouco mais o meio campo de marcação, até porque quando você tem o Jadson, ele consegue descer a linha de fundo e encostar mais um pouco. O Pavani não é de tanta pegada na marcação, tá? Então nós ficamos ali só com o Zé Ricardo, por isso aquelas bolas passavam da primeira e da segunda linha. Quando chegava no mano a mano ali, o Clube do Remo sofria bastante. Mas são situações corrigíveis que vão acontecer ou podem vir a acontecer. Faltou mais um pouco da dinâmica, mas deu sim pra gente ver um bom jogo, tá, gente? Do início ao fim, até porque o Aiga também ele não se rendeu, tá? Mas mostrou bastante competência. Do mais, gente, o que eu tinha anotado para nós foi essas situações, que a gente vai aguardar mais um pouco sobre as transformações do Clube do Remo. E é isso, tá? E é isso. Parabenizar a diretoria por atitude de doar a medalha. E nós todos aí, mais um título vindo para a galeria do Clube do Remo, tá? Ah, não é um título de não sei o que, como o Mucurento gosta de diminuir. Eles estão aí. As redes sociais não tinha nada deles. Estavam jogando um amistoso aí com o sub-20 deles, que vai ser o time que eles vão utilizar, mas eles já estavam aí. E a gente está sempre alerta quanto a isso. Inclusive na mídia mucurenta, tá, gente? Na mídia mucurenta. Então vai dizendo o que você acha desse momento. Um forte abraço a todos vocês. E seguimos juntos, gente. Nós vamos trazer transformações para o nosso canal nesse ano. Eu peço um pouco de paciência para vocês, mas nós vamos estar juntos nessa toada. Valeu, forte abraço. Fui.